Bom dia! Vamos à nossa aula de português e hoje também vamos estudar produção textual. Então, pessoal, qualquer dúvida é só deixar lá nos comentários que eu vou responder, beleza? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre concordância nominal, né? Vocês já ouviram algumas pessoas falando assim, ó, e as minas, e as pessoas. Será que tá certo essas frases? Claro que não, né? Tá errado. Mas o que está errado? O que está sendo falado errado nessas frases? O erro está na concordância da frase. Por quê? As palavras numa frase, elas precisam concordar entre si. Então, elas precisam concordar em gênero e número. Quando eu falo de gênero, eu estou falando de masculino ou feminino. Quando eu falo de número, eu estou falando de plural e singular. Então, concordância nominal é a concordância em gênero e número entre os substantivos e as palavras que o acompanham, como o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral. Todo mundo entendeu? Então, vamos a alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, nessa frase aí, a blusa amarela é minha. Então, qual é o substantivo nessa frase? Né? Nós já sabemos que substantivo é tudo aquilo que dá nome a alguma coisa. Então, o substantivo nessa frase é blusa. E qual a cor da blusa? Qual a característica daquela blusa? Amarela. Então, amarela nessa frase é um adjetivo, tá? Um adjetivo do gênero feminino, porque eu não posso falar o amarela, é a amarela. Então, se tem o artigo a, né, é uma palavra feminina. Então, vocês vão reparar aqui que blusa também é uma palavra feminina, certo? Então, eu digo a blusa, eu não digo o blusa. Se eu pudesse empregar o artigo o, essa palavra ia ser masculina. Mas como eu tenho que empregar o artigo a, aí é uma palavra feminina. Então, nós vamos perceber que blusa é uma palavra feminina e está no singular. E amarela também é uma palavra feminina e está no singular. Então, pessoal, o adjetivo aqui, ele está concordando com o substantivo, tá? Vamos a mais uns exemplos. Nessa frase aí, a menina estudiosa passou na prova. Qual é o substantivo? Menina. Então, menina é uma palavra que está no singular e ela também está no feminino. Então, menina é o substantivo da frase. E estudiosa é o adjetivo, porque está caracterizando a menina. Então, estudiosa também é um adjetivo do gênero feminino. Então, menina é uma palavra feminina e no singular. Estudiosa também é uma palavra feminina e também está no singular. Então, vocês repararam que elas estão concordando em gênero feminino, as duas estão no feminino, e também estão concordando em número. As duas palavras estão no singular, ok? Nessa outra frase, olha, as meninas estudiosas passaram na prova. Então, essa frase, ela está no plural, tá? Vocês viram aqui também que eu tive que mudar o meu verbo. Passou
né? Para passaram, está no plural agora. Então, qual é o substantivo e o adjetivo dessa frase? Tá? Então, as meninas é o substantivo. Estudiosas, né, é o adjetivo do gênero feminino. Então, o que mudou? Né? As duas palavras são femininas, mas agora as duas estão no plural. Nas duas palavras eu acrescentei aqui, ó, a letrinha S, né, para elas ficarem no plural. Eu poderia falar as meninas estudiosas? Não, porque assim o meu substantivo não iria concordar com o meu adjetivo. Então, se o substantivo está no plural, o meu adjetivo também precisa estar. Então, se o meu substantivo é uma palavra feminina, o meu adjetivo também precisa ser uma palavra feminina, ok? No caso aqui, se fosse assim, os meninos estudiosas? Não, os meninos estudiosos. Então, iria mudar também, ou mudando o substantivo para masculino, eu também precisaria mudar o meu adjetivo. Então, a menina, as meninas, mais de uma. Então, uma menina está no singular, mais de uma no plural. Então, vamos aprofundar um pouquinho aí nessa questão da concordância nominal. Então, vamos ver aqui que a posição do adjetivo na frase vai interferir na concordância. Por exemplo, blusa e sapatos novos. Então, pessoal, qual é o substantivo? Nessa frase eu tenho dois substantivos, blusa e sapato, certo? E qual é o adjetivo? Novos. Então, o adjetivo, nesse caso, ele pode concordar com os dois substantivos ao mesmo tempo, igual está aqui, blusa e sapatos novos. Por que está no plural? Porque eu tenho dois substantivos e ele está concordando com os dois substantivos. Mas se eu fizer dessa forma aqui, né, também não estará errado. Por quê? O meu adjetivo, ele também pode concordar com o substantivo que está mais próximo a ele. Então, ó, blusa e sapato novo. O meu adjetivo aqui está concordando com o substantivo mais próximo dele, sapato. Entenderam? Então, as duas formas estão corretas. Agora aqui, ó, mesma coisa, ó, tomate e alface saborosos. Então, o meu adjetivo está concordando com os dois substantivos da frase. Já neste caso aqui, ó, meu adjetivo está concordando com o substantivo que está mais próximo dele. No caso aqui, alface, né, é uma palavra feminina. Então, o meu adjetivo, como ele está concordando com a palavra com o substantivo alface, ele também precisa estar no feminino, tá? Então, aqui no caso, ele está concordando com o substantivo que está mais próximo a ele, certo? Beleza. Todo mundo entendeu? Qualquer dúvida, deixa lá no comentário. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre produção textual. E nós vamos falar sobre um gênero textual, né, que é o folheto. Então, o termo folheto se refere aos objetos impressos que têm por finalidade dar informação ao público, né? Quem já recebeu na rua, né, um folheto desse? Então, o folheto ele serve para informar, né, as pessoas. Né? Por exemplo, aqui, esse aqui, ó, é o folheto de uma festa. Então, nesse folheto, a pessoa precisa colocar a data, a hora, o endereço, né? Se precisar, um telefone para contato, certo? Ou apenas eu posso usar, né, o folheto para informar, né, sobre
alguma coisa sobre uma lanchonete nova, um restaurante, certo? Sobre uma festa que irá acontecer. Um outro texto que nós vamos falar hoje também é o texto expositivo, né? Que são aqueles textos que expõem informações sobre um determinado objeto ou um fato determinado. Então, trata-se de um texto usado para apresentar informações, né? Como descrição, como características daquela coisa que você está falando, permitindo que o leitor identifique de forma bastante clara qual é o tema central do texto. Estamos dizendo, né? Texto expositivo. Então, ali tem que estar informando claramente no texto sobre qual é a informação, qual é a ideia que você quer passar no seu texto. Então, vocês, lá na atividade das páginas 58 e 59, vocês vão ver lá um exemplo de texto expositivo, tá? Então, vocês vão ler e interpretar o texto expositivo lá da página 58 e 59, tá ok? Então, vocês vão dar uma olhadinha também lá no outro link, né? A tia fez uma folha lá só com as atividades, todas as atividades que vocês terão que fazer durante a semana. Então, não precisa fazer tudo de uma vez, pode ir fazendo aos poucos. Lembrando que a nossa próxima aula é quarta-feira, nossa aula de história, tá ok? Então, nós vamos nos ver todas as segundas-feiras, nós vamos se falar toda segunda-feira, né? Aula de português e produção textual, e depois, na quarta-feira, na nossa aula de história, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Beijinho para vocês. Até amanhã. Até amanhã não, até quarta-feira. Tchau, tchau.